Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo. Meu nome é Júlio César Suzuki, eu sou professor do Departamento de Geografia, mas também do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e nesse podcast que é um convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, hoje acompanhado do Renan Marra, jornalista, representando aqui a Folha de São Paulo, e o Fernando Sarte Ferreira, que é historiador pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em História Econômica, fez um primeiro pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e agora realiza o seu segundo pós-doutorado na Unicamp, com bolsa da FAPESP, em todas as situações trabalhando com essa história que tem imbricamentos entre a economia e a política. E para entrevistar hoje o professor Oswaldo Cogiola, que tem graduação em História e Economia pela Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e depois o seu doutorado em História Comparada das Sociedades Contemporâneas pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, e no meio desse caminho uma especialização também pela Paris 8 em História, e conformando aí toda uma pesquisa que relaciona tanto a oposição de esquerda na Argentina, quanto o movimento operário, particularmente na Argentina, mas pensando a América Latina como foco principal, depois o movimento trotskista na Argentina e, por fim, a história contemporânea nesse movimento que tinha ainda União Soviética como muito proeminente, além da relevância do leste europeu. A sua entrada na USP se deu em 1984 e a trajetória, então, do professor Oswaldo Cogiola, que começa na Argentina, depois caminha pela França até chegar ao Brasil. E eu queria exatamente, professor Cogiola, lhe perguntar sobre essa mobilidade e, principalmente, como que foi essa experiência do exílio aí a partir de meados dos anos 70 e como que isso moldou uma forma de fazer a historiografia e de pensar esse movimento dinâmico da história. Bom, Júlio, bom dia Fernando, Renan, bom dia a todos, acho que o volume está bem, certo? Bom, muito bem, e obrigado pelo convite. Como o tempo é limitado, vamos direto ao assunto, certo? Historiografia e essa... você falou numa transição entre Argentina e França, certo? Não houve nenhuma transição, houve fuga, porque transição é pensar que eu estava na Argentina e quis completar meus estudos na França, não teve nada de remotamente parecido, certo? Em primeiro lugar, na época isso era muito incomum, certo? Em segundo lugar, o que aconteceu foi muito mais cru, certo? Eu era estudante, era militante político principalmente, eu diria mais militante político do que estudante, tinha sido dirigente estudantil, tinha sido un membro da geración dos proletarizados, certo? Había moita coisa, había dúas grandes figuras en 70 na Argentina, que eran a do combatente, certo? Un membro do Exército Revolucionario do Povo, Montoneros, etc. E a dos proletarizados, que eran os que íamos trabalhar en fábrica, certo? Para organizar o movimento operario, que foi toda unha questão política muito importante que se poderia comparar de algum modo aos populistas rusos quando os estudantes foram para o campo, certo, para organizar os camponeses, certo? No caso argentino não havia camponeses, certo? O que havia eram operários, certo? Então os estudantes não íamos para o campo, íamos para a fábrica, certo? Então eu reuni uma experiência de estudos intelectual na Córdoba dos anos 70, que era uma vez, me fez uma pergunta que era uma ágora, certo? Praticamente havia assembleias em cada esquina, certo? Era uma movimentação política como nunca se viu na Argentina, certo? Depois do Cordobazo de 1969, no qual eu participei como estudante secundarista do Colégio Nacional de Montserrat, que era dependente da Universidade de Córdoba, certo? Tinha iniciado meus estudos no Colégio Nacional de Buenos Aires, dependente da Universidade Nacional de Buenos Aires. Então, o que houve? Em 1976, depois de ter tido uma experiência intelectual, política, e inclusive repressiva, bastante importante, já tinha estado preso em 1974, eu fiquei em liberdade condicional até 1984, certo? Fui preso por porte de arma de guerra, certo? E fui por
acaso, certo, sobreseído, inocentado provisoriamente, certo, que me impediu, felizmente, não chegar até a ditadura na condição de preso. Se tivesse chegado a esse ponto, não estaria aqui neste momento, não estaria em lugar nenhum, aliás, certo. Bom, em 1976 veio o golpe de Estado, e me transferi não para Paris, sino para Buenos Aires, certo? Por quê? Porque tinha que fugir de Córdoba, porque estava sendo, non só eu, un monte de outras persoas, numa lista, certo, do qual eu tive noticia quando, no proprio dia 24 de marzo, parentes meus, con meu pouco común sobrenome, foran detidos en diversos lugares, certo, procurando pela miña persoa. Exactamente con o mesmo objetivo, meses depois, meu irmão foi secuestrado, foi desaparecido, certo? E felizmente salvou a vida. Houve moitos casos desse tipo, certo? Então me transferi para Buenos Aires, onde permaneci, como se costuma dizer, na clandestinidade. Um conceito que também precisa ser esclarecido, porque a clandestinidade absoluta não existe, pode chegar a existir. Por quê? Porque eu não era nenhum grande dirigente. Portanto, eu tinha que trabalhar para sobreviver, certo? Então, portanto, eu não podia ficar em casa, porque não tinha nem dinheiro, tinha que trabalhar, certo? E tinha que procurar emprego em lugares onde não houvesse o que nas empresas se chamava na época averiguação de antecedentes, ou seja, a pessoa era imediatamente, a pessoa que procurava um emprego era imediatamente reportada à polícia, certo, para que se soubesse isso. As grandes empresas. As pequenas, onde eu trabalhei durante esse ano que permaneci, entre aspas, clandestino em Buenos Aires, não faziam esse tipo de... Era praticamente trabalho informal, certo? Nessas condições eu acabei indo para a França, porque, bom, por motivos são vários, e se eu me estender neles seria muito longo, certo? Em primeiro lugar, porque permanecer na Argentina para mim era um jogo de roleta russa, certo? Se eu fosse pego, certo, era praticamente como ter brincar com uma pistola com uma bala no cargador, certo? Fui para lá e minha namorada, da época, que tinha fugido da Argentina em 1975, ido para Israel e Israel para a França, onde tinha retomado seus estudos em física, atualmente ela é professora, já imagino que aposentada, na Universidade de Paris, de física, certo? Ela estava lá. Então eu fui lá, em 1977, início de 1977. No início non retomei os estudos, demorei un tempiño, certo, para saber como podería facelo. Eu tiña sido expulso da Universidade Nacional de Córdoba. Isto era para mí un aspecto até secundario, porque o problema non era a expulsión da universidade, o problema era que te matasen, certo? Era unha coisa completamente... Expulsión da universidade era quasi unha coisa sen importancia, certo? Mas efectivamente tive a sorte de que conseguí recuperar, digamos, meu histórico escolar, certo? Pela cumplicidade de unha secretaria da Facultade de Filosofía de Córdoba, certo, que conseguiu tiralo, certo, independentemente ao arrepío das autoridades, certo, e con iso me apresentei e retomei meus estudos en Historia e en Economía na Universidade de Paris 8. Me formei nas dúas, en 2 anos sucesivos. Posteriormente fiz mestrado en Historia, certo, e já con mestrado e con a cualificación da Escola de Altos Estudos en Ciencias Sociais para doutorado en Historia. A cualificación é chamada lá de DOA, que quer dizer Diplôme d'Études Approfondies, diploma de estudo, é como se fosse un diploma, certo? Você faz a cualificación un poquinho máis ampla do que a cualificación, vamos dizer así, ten que apresentar un traballo e tudo máis. Já con tudo iso, vim pro Brasil. Vim pro Brasil non foi porque tivese escolhido o Brasil novamente, non foi unha escolha de dizer agora eu vou facer unha experiencia latinoamericana, só que non posso voltar na Argentina, porque ainda ainda está a ditadura na Argentina, certo? Na verdade foi outra coisa completamente diferente. Eu era vinculado a un jornal que circulaba clandestina, unha organización e un jornal que circulaba clandestinamente na Argentina, e o centro de operações desse jornal era exactamente São Paulo, Brasil. O jornal era feito aquí en São Paulo, certo? Então, se redigían os artigos, se microfilmaba, se insería dentro dunha pasta de dentes, unha persoa viña da Argentina, recolía o microfilme e con ese microfilme o jornal era impreso na Argentina e así foi. E eu me integrei a ese traballo, certo? Sendo que, no medio diso, en finais de 1983, eu tive que viajar para a França, já estaba vinculado á posgraduación da USP, mas vinculado informalmente, certo? A través do profesor Carlos Guilherme Mota, certo? Eu fui e defendi meu doutorado na França, certo?
E a defesa foi bastante, bom, foi uma defesa que foi muito comentada no seu momento porque foi quase uma assembleia, certo? Estava previsto para ser durante uma manhã, certo? Mas como a composição da banca tinha muito a ver com o tema, certo? Acabou sendo uma espécie de assembleia onde as pessoas começaram a falar, os membros da banca, certo? E até alguns não da banca, e eu mesmo. Estaba a miña orientadora, ao que eu devo moito, se chamaba, morta já, Madeleine Reberriu, unha das maiores historiadoras da França, foi presidente do Musée d'Orsay, o museu, un dos máis famosos museus da França, e era unha profesora emérita, tudo que se posa imaginar, veterana da Segunda Guerra Mundial, Legión de Honra, e grande historiadora, a maior especialista do mundo en Jean Jaurès. Ela foi a miña orientadora. Na banca estaban Robert Paris, grande historiador do fascismo italiano principalmente, estaba Michel Lévy, formado aquí nesta casa, certo? Estaba Pierre Brouet, que acabou virando meu grande amigo, un grande historiador da Unión Soviética, da Revolución Alemania, en fin, un grandísimo historiador francés, e Claude Lefort, que é bastante coñecido aquí sempre por súas vinculações con algúns, acho que con Marilena Chaui e con outras persoas. Sucede que todos eles eran nunha vertente ou outra, antigos militantes, certo? Madeleine Reberriu do Partido Comunista e Robert Paris tamén, e os outros tres tiñan sido trotskistas, os tres, certo? Lévy, Brouet e Lefort. Bom, resultado, obvia defesa, arguição, eu respondía, pipipi, papapá, e aí comezaba a tomar a palabra, e a defesa, que era para ser pela mañá, foi pela mañá e pela tarde, certo? E virou unha asambleia, certo? E foi aprobado coa mellor nota e tudo máis. Bom, aí, no ano seguinte, 1984, iso foi en final de 1983, no ano seguinte, 1984, houve concurso público, funcionou como concurso público, mas se chamaba proceso de selección interna, porque aínda estábamos nesa transición de ditadura para a democracia, entón na práctica já funcionaba como un concurso público, mas aínda estaba limitado pela legislación existente na época. En Historia Contemporánea houve 22 candidatos, eu me apresentei esperando ter un lugar honroso para eventualmente poder presentarlo como antecedente na Argentina depois, e para a miña sorpresa e de moita xente eu vencí ese concurso. Entón entrei na USP e a partir daquele momento. Como corolario disto tudo, e para non facer a resposta moito longa, dizer como todo iso ten a ver con a miña produción historiográfica, reflexión, aulas, en fin, porque para mí é todo junto, certo? Aula, reflexión, escrita, libros, artigos, non son coisas así separadas, certo? Você dá aula sobre aquilo que você pesquisa e você pesquisa sobre aquilo que você dá aula e dá palestras e tudo máis. Bom, tudo iso que ten a ver con esa produción é moito simples, que a experiencia militante, bastante variada, Córdoba, Buenos Aires, depois París, e pela propia de unha organización de esquerda, no caso era trotskista, mas eu non fui só trotskista, comecei no peronismo, certo? Como aliás, 3/4 da Argentina comezou no peronismo, todo o mundo pasou pelo peronismo na Argentina, certo? E a perspectiva internacionalista me fez moito antes de me dedicar a producir textos historiográficos a escrever sobre todos esos temas para xornais de esquerda, certo? Entón, por tanto, já estaba na miña cabeza todo iso, certo? Antes de eu comezar a pesquisar máis sistemáticamente. Eran artigos políticos, certo? E por iso, depois, de modo, digamos, non habitual, en un percurso académico, eu escreví libros sobre a Revolución Chinesa, a Revolución Iraniana, o movimento operario argentino, acabo de publicar un sobre a origen da clase operaria no Brasil, a historia da América Latina, a historia dos Estados Unidos, a Segunda Guerra, parece que me ocupase de tudo, a historia da Revolución Rusa, tantísimos e tal. Por qué? Bom, porque viña dai, já viña feito desa maneira, non é que eu tive unha opción de dizer eu vou me ocupar de tudo, porque eu sou moito bom, non tive nada a ver con iso, certo? Que era a esquerda nos anos 70, eran persoas que facían todo tipo de tarefas, unha das quais, no meu caso en particular, foi como eu era máis ou menos bon de escrita, certo? Era orador e bon de escrita, por pura necesidade práctica, me vi obrigado a escrever sobre un monte de coisas, certo? Sobre coisas con as quais eu non tiña en principio nenhum tipo de proximidade. Me lembro que o primeiro artigo que redixí estando aquí no Brasil para ese jornal clandestino foi sobre o golpe que tiña derrubado o goberno de Michael Manley en Jamaica. Hoxe está totalmente esquecido, mas que criou porque foi un golpe indirecto contra Cuba, certo? E me vi obrigado a ocupar da historia de Jamaica, coisa que
francamente eu não tinha a menor ideia da história de Jamaica, certo? Então eu comecei a me informar um pouco para fazer um artigo. E estou citando esse artigo como qualquer outro. A Revolução Iraniana é um livro que chamou bastante atenção, principalmente porque saiu numa coleção dirigida pela Emília Biotti da Costa, certo? Que eu conheci, tinha um percurso que de algum modo tinha sido expulsado da Universidade de São Paulo, foi parar em Yale, ela veio fazer dar um curso de pós-graduação, eu fui aluno desse curso, de aí travamos conhecimento, certo? Simpatizamos um com o outro, ela me convidou, então, portanto, o livro teve uma certa repercussão. Mas a origem do livro não é que eu tivesse algum tipo de vínculo especial, eu não falo farsi, nem leio farsi, ou seja, a língua iraniana, e não tinha, a não ser o conhecimento de iranianos que eu tinha conhecido lá na França, certo? Não tinha nenhum conhecimento especial da história do Irã. Comecei a escrever para um jornal de esquerda sobre a Revolução Iraniana em 1979, quando ela aconteceu. Então fui me familiarizando com certas coisas. E quando a Emília fez essa coleção, me disse, olha, me escolhe uma revolução por aí, porque se chamava Revoluções. Qual que você poderia escolher? Claro, para a russa, a mexicana, havia candidatos aos montes. Para a Revolução Iraniana não havia candidato nenhum, porque ninguém sabia nada. Eu, pronto, né? Eu me lembro quando foi, por exemplo, a Folha fazia aqueles página 3, tendências e debates, certo? Que era, e a pergunta era, a saída de Mandela da prisão e, enfim, a democratização da África do Sul vai resolver os conflitos étnicos históricos da África do Sul. Então, havia 3 respostas possíveis, sim, em termos e não, certo? Para sim tinha um monte de candidatos, certo? Então, um deles escrever, nem lembro quem foi. Em termos, aí mais candidatos ainda, porque o intelectual, em termos, sempre em termos. Sim e não, mais ou menos, certo? E para dizer não, não havia ninguém. Então me chamaram a mim. Eu falei, não vai resolver nada, certo? Então eu publiquei, uma poucas vezes que eu publiquei alguma coisa na Folha, que nunca me chamou para escrever nada, certo? Então, por quê? Porque fui o único capaz de dizer, não vai resolver, certo? Vai continuar de outra maneira, certo? Bom, vamos dizer assim, a interação entre ação política, sindical e social e ação intelectual não se delimita, eu tenho perfeitamente claro que cada coisa é uma coisa, certo? Mas, mas na minha cabeça era uma única coisa, certo? Embora eu soubesse claramente que uma coisa é um artigo para um grande jornal, outra coisa é um artigo para uma revista especializada, outra coisa é um livro, outra coisa é uma aula, bom, tudo isso já se sabe que são coisas diferentes. Certo? Ser capaz de me adaptar a cada formato, mas o fato de ter me ocupado de tantos temas, eu reconheço que tem sua origem na militância política, quando isso por necessidades para nada filosóficas ou epistemológicas, mas puramente práticas, certo? O partido de esquerda tem que dar resposta a tudo, certo? Que é? Não pode existir, certo? Você pega, até hoje isso, você pega todos os jornais de esquerda do Brasil, certo? E é a mesma coisa. Acontece uma greve no Pará, aí está. Acontece não sei quem na greve no Nepal, está aí. Então, no caso meu, en particular, ese jornal que circulaba na Argentina e que teve moita importancia no tempo da ditadura era feito por 4 persoas. Então, por tanto, tínhamos que nos ocupar de tudo, prácticamente. Nos ocupar de cualquier coisa que acontecesse, a gente tinha que se informar, escrever e mandar bala, certo? E claro que eu recordo iso, que eses artigos non están asinados, certo? Se algún día alguén quiser reconstituirlo, vai encontrar a miña asinatura e nem sequera unha asinatura, eran anónimos, certo? Mas eran meus, certo? E, bom, eu lembro disso como a grande matriz da miña formación, junto con a formación académica, certo? Porque, bom, me lembro, miña orientadora de mestrado e de doutorado, Madeleine, bateu forte en mí, certo? Ela me formou moito, certo? Ela foi a que me fez entender definitivamente a diferença entre escrita política e escrita histórica, certo? Son dúas coisas diferentes, certo? E ela me fez entender na base da paulada, certo? E eu entendi, certo? E eu lhe agradeço moito as pauladas que ela me deu, certo? Bom, seria isso, basicamente. Cogiola, eu queria voltar um pouquinho antes daí da França, mais especificamente para Córdoba dos anos 60 e 70. Nesse seu processo de formação, porque não é qualquer cenário que te forma na juventude, né? Córdoba está passando por um processo de transformação violentíssimo na década de 60 e 70, né? Acho que o pessoal que não conhece muito a história da Argentina
Córdoba passa, a partir dos anos 50, principalmente a partir do segundo plano quinquenal do Perón, passa por um processo de industrialização, né, de crescimento industrial, um pouco parecido com São Bernardo aqui, né? Então, a entrada de indústrias, né, modernas, né, metalmecânica, automobilística, enfim, do capital multinacional associado, etc. E Córdoba passa por essa transformação ali, na década de 50 e 60. Esse processo, ele tem ali um momento, né, de ápice da tensão social, que é o Cordobaço, em 69. E aí eu queria, então, partindo desse contexto, que você comentasse um pouco como é que foi esse processo de formação nessa Córdoba convulsionada por esse processo de modernização capitalista, né? Falasse um pouco do Cordobaço e também falasse um pouco dessa transição aí, do início da militância no peronismo e depois, né, na chegada ao trotskismo, né? Se desse para fazer um resgate desse período. Perfeito. Olha, o mais importante é Córdoba, certo? Eu cheguei a Córdoba com 16 anos de idade, certo? E fui ao Colégio Nacional de Montserrat. Córdoba é bem diferente de Buenos Aires, certo? Fala espanhol com outro sotaque, tem outras coordenadas culturais, mas é igualmente Argentina. Na Córdoba dos anos 60 se produziu uma situação única. Bom, comecemos pelo início. Como cidade, Córdoba é mais antiga do que a própria Buenos Aires, certo? Inclusive as suas instituições, Colégio Nacional de Montserrat, no qual eu completei meus estudos secundários, foi fundado, hoje tive há poucos dias, certo? Patrimônio Cultural da Unesco, certo? Os muros têm 3 metros de espessura, mais ou menos, tem, como se diz, túneis jesuítas embaixo do colégio, ainda que agora são atração turística. Foi fundado em 1621, você imagina, um colégio que foi fundado em 1621, certo? Bom, tudo bem. Sem falar na Universidade de Córdoba, e no fato de que a Universidade de Córdoba, certo, foi o berço de um movimento de projeção latino-americana e que tinha raízes muito fortes em Córdoba, a chamada Reforma Universitária, que começou em 1918, reivindicando liberdade de cátedra, reivindicando autonomia universitária, reivindicando democratização da universidade, que se projetou primeiro para a Argentina inteira e depois para a América Latina inteira, e foi o berço de inúmeros movimentos e pensadores políticos latino-americanos. Só para, não sei, poderia nomear assim como ex-militantes da Reforma, Víctor Raúl Aya de la Torre no Perú, en fin, todo o movimento que deu lugar a movimentación política na Bolivia, México, Cuba, Fidel Castro, Argentina, Ernesto Che Guevara, só para nomear. Já com esse leque já dá para ter uma ideia do que foi o movimento da Reforma Universitária, certo? Essa tradição forte universitária, laica, que se concretizou na Córdoba dos anos 30, no único governo do país que se opunha abertamente aos governos oligárquicos da década infame, que era o governo do radical Amadeo Sabatini. Minha origem política é Sabatini, porque meu pai era irigoyenista e sabatinista, certo? Que era, ser sabatinista era ser partidario do governo do Partido Radical, que estaba proscrito nacionalmente na cidade de Córdoba. Bom, eu non me poderia estender moito sobre iso. Córdoba tiene esa tradición. Y junto a esa tradición, tiene a tradición de ser a cidade máis católica da América do Sur. Né? Bom, había un famoso ditado, vou falar un palabrón, se me disculpan, certo? Porque é así o ditado, non posso fantasialo, certo? Substituir un palabrón por unha palabra. Córdoba, certo? Unha igreja en cada cuarteirão e unha puta en cada esquina. Esa era a definición de Córdoba, certo? Então, que confluían dúas tradições explosivas, certo? Que era a luta pelo laicismo, pela autonomía universitaria, en fin, por tudo que eran os valores democráticos, laicos, etc., junto a unha tradición católica ultramontana fortísima, fortísima. Había un padre antológico que já tiña quase 100 anos, chamado Padre Grenón, que circulaba esa región do Colégio Montserrat, a Igreja da Mercé, etc., daba as voltas aos cuarteirões, certo? E apostrofaba, xingaba a todo mundo como pecadores e a gente... Eu cheguei a ver ese padre, que é unha lenda, certo? Ele tiña quase 100 anos e ele ficaba dando volta ao cuarteirão aí, insultando a persoas como era a representación do catolicismo ultramontano de Córdoba. Junta esas dúas tradições con un proceso de industrialización que parece ser sido planejado por alguén que quería repetir a Comuna de París. Non sei por qué, algún idiota, certo? Ele, a cidade de Córdoba, a rodearan por unha
como se chamava cinturón industrial, certo? Que eran as industrias de Kaiser, que depois foi comprada pela Renault, uma fábrica de 7.000, 8.000 operarios, que todos juntos trabalhando, se imagina o que era aquilo, certo? A Fiat, Matterford e Concord, e junto con esas industrias que eran as principais, certo, de automóveis, certo, camiñones, etc., se desenvolveu industria de motores, industria de autopartes, etc., e tudo rodeando a cidade de Córdoba. Entón, tradición ultramontana. Bom, o último elemento, unha ditadura militar, a criada en 1966 por Onganía, que enviou como gobernador de Córdoba e como interventor da Universidade de Córdoba a dois ultramontanos, certo? A dois católicos terríveis, o que provocaba unha tensão, entón tínhamos unha tensão social moito forte derivada de un movimento operario excepcionalmente concentrado que non era particularmente peronista, porque tiña sido formado depois do período da grande década do peronismo, de 46 a 55. Esas industrias se desenvolveran principalmente na década de 50, ao calor da política que se chamaba de desenvolvimentismo, certo? Que teve o seu grande representante no goberno argentino de Frondizi, que tiña sido eleito con apoio de Perón, por sinal, certo? Entón, você tiña unha tensão social terrível derivada desa questão. Unha tensão política geral terrível que tiña por protagonistas principais os estudantes dentro da universidade contra as autoridades católicas ultramontanas. E unha tensão geral de toda a sociedade, certo? Principalmente daquela parte que recollía profesional liberal, etc., que tiña unha influencia de toda a tradición laica, universitaria de Córdoba, certo? Con gobernos que eran representantes de unha ditadura, e non somente de unha ditadura, sino de unha tradición que era independente da ditadura, que era o catolicismo ultramontano. Bom, faz un coquetel con todo iso e dá o Cordobazo de 1969, certo? Que foi unha movilización simultaneamente democrática contra a ditadura, anticatólica ultramontana, operaria e estudantil, certo? Tomamos a cidade de Córdoba. Durante 24 horas a cidade de Córdoba permaneceu en poder dos manifestantes, a polícia fugiu da cidade, literalmente, fugiu, a polícia saiu correndo, certo? E a população, os estudantes, sem nenhum tipo de organização, davam voltas en carros de bombeiros 24 horas, e entrou o exército. Bom, eu participei de todas esas jornadas, certo? Entrou o exército e con un saldo de, se calcula, máis de unha centena de mortos, retomou a cidade, certo? No día seguinte, a Argentina inteira parou e a historia argentina para mí se divide, se tivese que dividirla en dois, podemos dividirla en 8 períodos, mas se tivese que dividirla en 2 períodos, eu diría, antes do Cordobazo, depois do Cordobazo. Depois do Cordobazo foi outra Argentina. Voltou Perón, por causa do Cordobazo, que estaba exilado na España, en fin, tudo o que aconteceu depois, que foi trágico, terrível, certo, e tudo máis, já se sabe, incluída a ditadura última, certo, teve a ver con ese episodio do Cordobazo. Bom, eu teño orgullo que sem saber nada, porque eu era desorganizado, non pertencía a nenhuma corrente política, non estaba organizado, participei desas jornadas, certo? Participei de todas as actividades que tiveran lugar, recuei cando o exército entrou, en fin, me expus como tantas persoas, e non era nenhum dirigente, era un moleque, certo? Tiña 17 anos de idade, non hai nada, certo? E a partir de aí, e a miña vida, se eu tivese que dividir, eu diría antes do Cordobazo, depois do Cordobazo. A miña vida foi unha antes do Cordobazo e outra foi depois do Cordobazo. Aí, depois, a miña trayectoria en particular non ten moita importancia, eu era radical por esa tradición, mas aí eu entendí ao influxo de un parente, que era meu primo, certo? E tiña ido nunha escola católica, e tiña virado moito anticatólico, por causa disso, certo? Mas me vinculé, en primeiro lugar, a unha corrente que era, pero por influencia de un familiar, era católico peronista, vamos dizer así, católico de esquerda, né? O grande influencia era o padre Camilo Torres e a revista Cristianismo e Revolución, certo? Moito influente naquela época, certo? Dígase de pasaxe, me lembro que un membro dese grupo, había moitos, ese grupo veio a dar naquilo que se chamou depois FAP, Forzas Armadas Peronistas, que é un do grupo que vai convergir depois con os montoneros. Me lembro que un dos militantes era Juan Schiaretti, que é Juan Schiaretti, o político máis importante de Córdoba, foi gobernador de Córdoba hace pouco tempo atrás. Pelo peronismo sempre, né? Por que pelo peronismo? Porque eles me fixeron, olha, o radicalismo sí legal, mas foi cúmplice da proscripción do peronismo depois de 55, que era absolutamente verdade. Entón, por un criterio puramente, vamos dizer así, democrático, e para horror do meu pai, me torné por, sei lá, 4 meses peronista, certo? Depois pasei como
como tinha uma formação laica e a parte católica cristã, não, eu não gostava, para falar francamente. A Camilo Torres, tudo bem, gente boa, mas católico, eu não queria voltar ao catolicismo de jeito nenhum, certo? Então buscava alguma coisa que combinasse peronismo com marxismo, do qual tinha alguma influência, não que eu tivesse um grande conhecimento de marxismo nem nada parecido, certo? Mas tinha lido alguma coisa, etc., e simpatizava com o marxismo. Bom, encontrei uma corrente na qual permaneci 2 anos que se chamava Esquerda Nacional, que era uma espécie de combinação de nacionalismo peronista com marxismo, certo? O grande ideólogo hoje está sendo revalorizado como un autor de grande influencia non só na Argentina, mas en outros países latinoamericanos, se chamaba Jorge Abelardo Ramos, certo? Cuya filha acaba de publicar un libro curioso que se chama Miña ama di leite do KGB, a filha de Jorge Abelardo Ramos, se chama Mi niñera de la KGB. Uma das cúmplices do asasinato de Trotsky foi a ama di leite da filha deste señor, que ainda por cima era trotskista, non era só marxista, tinha unha formación trotskista. Foi o grande responsável pela introdução dos livros de Trotsky na Argentina. Ele tinha uma editora que publicou aos montes, era muito ativo na área editorial e tudo mais. Bom, e finalmente esa corrente para mí revelou súas limitações políticas e acabei desembocando e desaguando na que foi a principal corrente da qual eu participei, que era unha corrente trotskista para nada nacionalista e para nada peronista, porque as limitações do peronismo se evidenciaron principalmente depois do Cordobazo, certo? Cando até o Cordobazo, a identidade de peronismo, clase operaria, movimento sindical era prácticamente absoluta. Depois do Cordobazo, ou junto con o Cordobazo, para falar a verdade, e non somente en Córdoba, mas en todo o país, creceu unha corrente que na Argentina era denominada genéricamente de clasismo, ou seja, de defesa da independencia de clase e defesa, vamos dizer así, da ação de clase independente da clase operaria, independente do peronismo, iso é obvio, certo? Bom, qual é o problema da esquerda argentina, certo? Desde 1969 até o presente, que até agora non consegui resolver, e eu dediquei unha vida a tentar resolverla junto con toda unha geración, como transformar eso que se denominou genéricamente clasismo a partir do Cordobazo nun partido político. Até agora non foi resolvido, certo? Está aí, houve 1000 combinações políticas, houve todo o que aconteceu na Argentina, houve unha represión terrible, mas digamos que esa foi o grande problema. O outro problema foi a questão do poder, que na Argentina tomou a forma, la forma que tomou en toda a América Latina, que foi a questão da luta armada, principalmente depois da Revolución Cubana, tomou súa forma máis desenvolvida na Argentina, porque o fenómeno que foi gerado en toda a América Latina, da luta armada, ou seja, da formación de grupos de guerrilla, de grupos armados e tudo máis, eu tive muito próximo de tudo iso, certo? Aliás, participei disso, muito próximos. Na Argentina tomou a forma das organizações guerrilheiras máis importantes que coñeceu a América Latina, ou seja, do ponto de vista do número de persoas armadas, de influencia, etc., Montoneros e ERP, os dois máis notáveis, e outros grupos armados que houve na Argentina, foram moito máis fortes do que no Brasil, no Uruguai, mesmo menos pamaros uruguaios, ou sei lá, o ELN da Bolivia, para ficarmos só no mesmo Sendero Luminoso, no Perú, etc. Os grupos armados argentinos eran unha cuantidade enorme, ao ponto de, vexan vocês, o que chego a falar, que os grupos armados argentinos ian chegar a ter, e chegaran a ter, un número equivalente de persoas armadas que o exército argentino. Entón que se podía chegar a unha situación de guerra convencional, certo? Entre grupos de forza numérica equivalente. Eu, unhas lutas políticas que eu estive envolvido, tive que resolver si ese era o problema, era un problema técnico, ou seja, de chegar a un X número de armas e X número de militantes armados para tener posibilidades de victoria, ou se a questão fundamental, como eu me convencí, non era o número de homens armados e o número de armas, mas era unha questão política, certo? Ou seja, quen dirigía políticamente os movimentos de masas e quen dirigía o país. A victoria foi non, a derrota do grupo armado foi total, certo? E junto con esa derrota, bom, tivemos que pagar o preço que todo mundo coñece, os 30.000 desaparecidos, tudo aqui. Ou seja, a represión na Argentina non foi particularmente cruel, certo? E teve tantos desaparecidos e tudo máis, por algún factor, vamos dizer así, como muitos insinuaran, certo? Ou seja, na Argentina há unha clase moito reaccionaria, moito, ou seja, a represión tomou formas moito violentas desde os tempos da colonia, certo? Desde a Inquisición española en diante, na Argentina sempre se torturou. Bom,
e non estou negando a importancia disso. Há un libro maravilhoso que se chama Historia da tortura e da orden represiva na Argentina, de Ricardo Rodríguez Molas, certo? Que mostra, sì, que na Argentina há unha constante de represión moito forte. Mas ese foi apenas un factor, certo? Que explica inclusive a crueldade de certas persoas na questão da tortura, certo? Mas o que houve foi uma reação muito violenta efetivamente a força que chegou a ter o movimento guerrilheiro e tudo mais na Argentina, ou seja, que eles acharam que eram realmente um perigo, que poderiam chegar a tomar o poder, poderiam chegar a ter força suficiente como para tomar o poder, certo? E que tinha que se pôr em prática um tipo de guerra para a qual eles se inspiraram na chamada Guerra Suja da Argélia, certo? Mas que superou folgadamente a Guerra Suja da Argélia, certo? Houve inclusive instrutores franceses das tropas argentinas para levar adiante ese tipo. Guerra suja quer dizer guerra de exterminio, guerra que non respeita nenhum tipo de convenção ou de consideração pelo ser humano, vamos dizer assim, certo? E, bom, terminou na repressão violentíssima da Argentina, que, bom, da qual todo mundo alguma ideia mais ou menos tem, certo? E que hoje está novamente na berlinda, certo? Porque estamos asistindo a un fenómeno na Argentina que demostra como esa etapa non foi superada. De un lado, un filme, 1985, que bate recordes de recadación e de bilhetería, mostrando a ação do procurador argentino na condenação das juntas militares, e ao mesmo tempo un goberno que reivindica abertamente a ditadura militar. As dúas coisas coexisten na Argentina, o que significa que estamos nunha situación explosiva na Argentina novamente, porque esa questão, termino a resposta por aqui, non vou dizer como, mas esa questão non está superada na Argentina, nunca foi superada. Professor, eu fui seu aluno em 97, Sim. e foi exatamente a oportunidade que eu conheci o professor Lincoln Seco, né, que é um grande amigo, numa disciplina que estava discutindo as crises estruturais e conjunturais do capitalismo. E foi um curso incrível, né? E que para mim foi muito marcante, porque havia ali nas suas aulas e nos debates que foram feitos uma discussão muito contundente do marxismo, né, muito forte, e que, de certa maneira, tinha como elemento fundante essa prática política do qual o senhor fala. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre as dificuldades de construir um método que relaciona uma interpretação da contemporaneidade, pensando numa discussão que vem do marxismo e do engajamento político. Olha, é uma pergunta chave, porque vou dizer de maneira, eu pessoalmente, mas non, como parte de uma geração, nós viemos de um marxismo político, ou seja, engajado na prática. Quer dizer, a força da ação política, certo? E de que o instrumental teórico tivesse que ter um vínculo com a ação política era muito forte. A outra, qual é? É a tradição que Perry Anderson tentou definir num livro chamado Considerações sobre o Marxismo Ocidental, ou seja, um marxismo que por força das circunstâncias se afastou da ação política e permaneceu dedicado a questões teóricas, etc., etc., de todo tipo, certo? E conservando, e até certo ponto non somente conservando, sino que rejeitando, certo? A contaminação dessa teoria pela ação política. Bom, tudo bem. Como o marxismo ocidental ten representantes ilustres, certo? Non era questão de que aqueles que defendíamos un marxismo comprometido con a ação política desprezásemos a contribuição, certo? Até porque a divisão establecida por Perry Anderson entre un marxismo puramente teórico e un marxismo, entre aspas, práctico, já foi bastante criticada, certo? Englobar todos os pensadores posteriores á década de 20, a derrota da Revolución Europeia, certo? Nun marxismo puramente teórico é un exagero, certo? Porque eran persoas, inclusive os seus principais representantes, que tiñan moito a ver con el Lukács, por exemplo, que era o máis simbólico de todos eles, que foi ministro de un goberno en 1919 e depois foi ministro de outro goberno en 1956, ou seja, eran persoas que tiñan unha profunda vinculación con a política, certo? Agora, bom, então, vamos dizer assim, tendo essa origem, eu tentei
no debate nesse curso, não lembro exatamente sim, mas fiz curso de pós-graduação, certo, onde a questão das crises do capitalismo, inclusive tem um livro meu que vendeu bastante, né, que se chama Teoria Econômica Marxista, né, da editora Boitempo, né, que está sendo reeditado, acaban de me anunciar que vai para sei lá, a 10ª edição mais ou menos, e que vão me mandar 5 exemplares, fiquei contente, e tudo bem. E nesse livro eu tentei, certo, mostrar o vínculos entre, não afastar a questão das crises do capitalismo como uma questão que deve ser profundamente compreendida e que é extremamente complicada, certo? Porque parte do debate. Existe ou não existe no marxismo uma teoria das crises? Ou existe apenas uma constatação das crises a partir das leis gerais do capitalismo, sem uma teoria das crises separada da teoria da acumulação capitalista? Bom, esse é um debate não resolvido, certo? Agora, o fato de ser um debate não resolvido não justifica para aqueles que viemos dessa tradição política dizer este debate não está resolvido, portanto vamos parar tudo até resolvermos esse debate. Não, isso não, certo? Há muita coisa que não está resolvida, certo? Muito bem, a primeira grande revolução, certo? Vitoriosa, inspirada, vamos dizer, no marxismo, que foi a Revolução Russa de 1917, certo? Foi feita por pessoas que non tiñan lido os Grundrís, non tiñan lido os manuscritos económicos filosóficos e non porque fosen burros, sino porque non se coñecían eses textos, certo? Boa parte dos textos de Marx, Lenin, Trotsky, os grandes inspiradores, os grandes dirigentes da Revolución, non só Lenin e Trotsky, os grandes criadores da Segunda Internacional, da socialdemocracia, Kautsky, non coñecían. Por que non coñecían? Porque non estaba publicado, simplemente. Muitas questões que hoje, certo, são centrais. Hoje qualquer estudante de pós-graduação que quer fazer uma tese sobre marxismo, sobre qualquer coisa, a primeira coisa que cita são os Grundrisse, os elementos e os manuscritos econômico-filosóficos. Pois bem, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, não tinham a menor ideia desses textos. Por quê? Porque não estavam publicados, certo? Então, portanto, essa tradição que eu, digamos, na qual eu me inscrevo non por escolia, sino porque así me fez a vida. Non posso dizer que a los 16 anos eu tomei a decisão, non tomei nenhuma decisão, simplesmente fui arrastrado pelos acontecimentos. Diz que o fato de constatar que un aspecto non está debidamente resolvido do ponto de vista teórico ou do ponto de vista historiográfico, no caso da miña actividade, significa que você non pode facer nada até resolvela. Non. Você vai resolvendo as questões teóricas junto con unha práctica, ou seja, a práctica é o que permite resolver a questão teórica de modo acabado. Bom, os cursos que são isso, certo? Basicamente isso, mostrar essa vinculação, e eu me orgulho muito de que tenham tido influência em você, em Lincoln Secco, que atualmente, como você, professor desta faculdade, e em outras pessoas que aí participaram. Não, e esse curso em particular foi muito interessante, porque uma das possibilidades foi publicar um artigo na revista de História, que o senhor coordenou. E eu fiz uma pesquisa imensa sobre a teoria de polarização e depois os desdobramentos dela para pensar essa relação com o capitalismo a partir das teorias de proximidade. Publiquei no texto, um texto que me deu muito trabalho, inclusive. Foi um texto que eu organizei? Foi um livro. Um livro, sim, foi um livro que eu organizei, que eu me lembro que, bom, eu tinha vínculos com editoras, mas eu nunca tive vínculos com a Record e essas grandes editoras, nada disso, certo? Nem a Brasiliense. Publiquei pela Brasiliense, publiquei por Companhia das Letras, não, nunca publiquei isso. Professor, o senhor... Para completar, esse livro foi publicado, fizemos uma vaquinha no curso, eu me lembro, todo mundo pôs um pouco de dinheiro, fomos lá e fizemos um livro, inventamos uma editora, não, Scortecci se chamava, que era uma editora que existia, ele pôs o carimbo, nós pôs o dinheiro e o livro andou por aí. Acho que vale a pena esse livro. Professor, o senhor contou da sua fuga, né, da Argentina para a França, sim. E também da expulsão da Universidade de Córdoba. Sim. E o atual governo da Argentina, né, o Javier Milei, ele relativiza horrores da ditadura. A Milei já falou várias vezes, já questionou várias vezes o número de 30 mil mortos durante esse período, que é um número adotado por organizações importantes, né, organizações sociais como as Mães de Maio adotam esse número, e o Milei e também integrantes do governo questionam esse número e também relativizam a ditadura. Qual que é o legado social, político do governo Milei? Já é possível fazer esse diagnóstico, professor? Não está claro, quer dizer, vamos
distinguir as coisas. En primeiro lugar, o cuestionamento ao número de 30.000 é ben antigo, certo? Porque 30.000 non está baseado en ningún cálculo preciso, é unha estimativa, mas non é unha estimativa desprovida de fundamentos. O número establecido pela Comisión Nacional presidida por Ernesto Sábato, que traballou durante o primeiro goberno democrático de Alfonsín, estableceu a cifra de 9.000 e poucos desaparecidos, certo? Non de 30.000. Entón se movimentaran con esa cifra. Bom, agora que unha batalla foi vencida, o demostra un fato, o goberno Milei non nega, non pode, que haya habido pelo menos 10.000 desaparecidos. Ora, 10.000 desaparecidos já é unha cifra bastante importante. Debemos levar en conta que a Argentina tiña menos de 30 millóns de habitantes. Faz a proxección. Sería como 10.000 desaparecidos numa Argentina con 28 millóns de habitantes. Sería como se hoxe falásemos, no caso do Brasil, en algo así como 150.000 desaparecidos. O sea, que é pouco 150.000 desaparecidos no Brasil de hoxe. É bastante, né? Então, por tanto, esa batalla de que houve desaparecidos, represión ilegal e que esta foi atroz, non há dúbida. Nesa Milei non pode avanzar, está certo? O que temos é unha variante, esa vicepresidente, certo, Victoria Villarroel, que afirma que se solidariza con os practicantes deses crimes que están presos e tudo máis, está certo? E foi unha coisa que é terrible, por qué? Porque as coisas non foron, a grande maioría dos responsables non foron presos, nem foron punidos, certo? Inclusive até pessoalmente, porque sofrí de toda esa historia aquí no Brasil, porque un día a CBN quisme entrevistar, certo, sobre o tema da anistía no Brasil comparado con a Argentina. Me lembro que eu estaba meio dormindo, era 6 da mañá, e me ligan así meio de improviso, certo? Eu estaba meio... o Heródoto Barbeiro era que tinha sido colega noso, en cada tema que era complicadiño ele me metía, certo? E claro, esperábase que falase que a anistía brasileira irrestrita, etcétera, contrastaba notablemente con a punición argentina, certo? E que a punición argentina tiña sido exemplar e a anistía brasileira tiña sido mal. Claro que eu tô contra a anistía dos responsables por crimes comuns de lesa humanidade no Brasil, certo? Mas eu non ia querer aceitar que a Argentina foi un exemplo universal, certo? Como dicendo puniran todo, non puniran todo, pelo amor de Deus. A cúpula foi punida e depois se editou unha lei de obediencia de vida e esa lei de obediencia de vida só veio a ser revogada non por influencia interna, a pesar de que houve unha forte luta interna, mas por influencia externa, por causa dos bebés desaparecidos e que países estrangeros adotaran eses bebés, les concederan a nacionalidade, certo? Então, a Argentina pasou a ser denunciada en tribunais internacionais, como tendo acobertando un crime, certo, que non tiña prescripción posible, que non prescribía de ninguna maneira, que era o secuestro e roubo de bebés, certo? Aí se reabrieran as juntas e houve toda unha trayectoria. Eu tentei mostrar para a CBN que na Argentina non foi branco Argentina, negro Brasil, non houve iso, certo? E me cortaron a súa palabra, foi a única vez que nunha entrevista, porque evidentemente o suxeito que estaba me entrevistando quería mostrar iso, certo? Argentina, exemplo democrático, etcétera, Brasil, exemplo antidemocrático. Non estou defendendo a democracia brasileira, mas non venme falar que a Argentina foi o exemplo perfeito de que aí se fesen as cousas. En primeiro lugar, non foi perfeito, e en segundo lugar, non foi o produto de un consenso, foi o produto de un embate moito forte entre máis de Praza de Maio, Comisión de Desaparecidos, gobernos, militares, etcétera. Houve un embate terrible, certo? E ese embate non foi somente argentino, foi, repito, internacional, certo? E inclusive debemos dizer que por motivos, meu grande amigo desaparecido daqueles anos, Guillermo Moller, certo? Foi declarado alemán post-mortem. Foi por causa diso que moitas persoas foran declaradas como tendo nacionalidades non argentinas, certo? Depois da súa morte, para que os tribunais internacionais pudesen, ao arrepío da justiza argentina, iniciar ações cando, en particular en se tratando de desaparecidos e principalmente de bebés desaparecidos, e repito, bebés desaparecidos, já foran recuperados aproximadamente 500. Quantos foran? Non se sabe. Mas foran millares. Quer dizer que há moitas persoas que descoñecen aínda na Argentina a súa verdadeira identidade. A ferida está aberta, aínda. E non somente iso, a reacción, a maioría dos bebés adultos hoxe, claro, ten 50 anos, 45 anos de idade,
recuperados, non foi unánime, non foi dizer sorte que eu recuperei miña identidade, certo, e agora sei de quen eu sou fillo, porque houve os que reivindicaran os pais que o criaran. Acontece que os pais que os criaran eran exactamente os cúmplices ou os propios asasinos dos pais biológicos. Se pode imaginar o que unha persoa descobre con os 40 anos de idade ao saber que o pai que ele considera e a mãe que ele considera seus pais foron os que apertaron o gatillo na cabeza do pai verdadeiro. Como pode racionar esa persoa, certo? Por iso que é unha ferida aberta até o día de hoxe, certo? E na Argentina se desenvolveran ramos da psiquiatría, certo? E até da antropología, existe un grupo extraordinario que se chama de antropología forense para a identificación de cadáveres, certo? Para saber exactamente quen foi, quen está morto, quen non está morto, etc. Bueno, todo iso foi un trauma enorme, dentro do cual a polémica acerca dos 30.000 é un aspecto, vamos dizer así. Que representa o goberno Milei parte dese embate. Mas representa moito máis do que iso, evidentemente. Eu non vou facer unha análise. O voto en Milei de unha maioría da populación argentina pode ser analizada de moitísimas maneiras. En primeiro lugar, é unha consecuencia do fracaso dos gobernos peronistas. En segundo lugar, é unha consecuencia do fracaso da esquerda en herdar, superar o fracaso dos gobernos peronistas, a pesar de que a esquerda argentina ten un electorado cativo bastante importante. Non foi ese fracaso do peronismo, non foi capitalizado pela esquerda, foi capitalizado pela direita, con unha especie de Bolsonaro argentino, mas que é un pouco diferente, porque foi comparado con Bolsonaro, certo? Mas en primeiro lugar, ele é un civil, non é un militar. En segundo lugar, ele é moito máis ideológico que Bolsonaro. Ten unha formación, non sei de que tipo, en unha universidade privada, en economía, e cita uns economistas, von Hayek, Mises e economistas argentinos e tudo máis. E en terceiro lugar, é unha persoa claramente con un perfil ideológico moito forte, atropelador, violento, etc. e tudo máis. E en materia de políticas ditas neoliberais ou privatizantes, certo? É moito máis radical do que Bolsonaro, certo? Ele está privatizando tudo na Argentina, certo? Cinema, o ente de fomento do cinema, a Agencia Argentina de Noticias oficial, foi tudo fechado por esta gente, certo? Professor, eu queria parar num ponto que você falou sobre a questão do neoliberalismo do Milei, mas que tem nessa história de violação de direitos humanos e de negacionismo da ditadura, ou mesmo de, enfim, né, de perdão à ditadura, a gente tem lá, então, a ditadura, depois a gente tem o Menem, com a lei de ponto final, que é que termina de, né, perdoar, e agora o Milei. Bom, nessa trajetória do negacionismo sobre a violação de direitos humanos, etc., tem um bode na sala, que é o neoliberalismo, né? Todos esses governos que, de alguma forma, negaram a ditadura, a própria ditadura, né? Enfim, mas depois o governo Menem e o Milei agora, têm em comum uma política econômica neoliberal, né? Que, enfim, aponta para um desmonte do que, mais ou menos, né? Aqui, de maneira bem simplificada, foi um estado de bem-estar social na Argentina, né? Então, sobre esse aspecto econômico, né? O quanto também sempre volta essa questão e essa proposta neoliberal, etc., o quanto isso também não impede que a Argentina resolva esse problema em relação à ditadura ou essas feridas abertas, né? Enquanto sempre a retomada dessa agenda também, né, não impede, porque, tudo bem, foram punidos lá os torturadores, a cúpula, etc., mas os agentes econômicos que têm que se beneficiado, né, desse processo. Non foran punidos en absoluto. Eses agentes, en primeiro lugar, estiveran extremadamente complicados, con todo iso, fixeran parte, e vamos falar a verdade, porque, veja, o libro de maior venda na España, non na Argentina, na España, moito vendido tamén na Argentina, se chama La Llamada. Lelia, como se chama? Lelia Guerreiro, é o nome dela. Lelia Guerreiro. Guerreiro, exactamente. Que relata a historia de unha desaparecida, que salva a vida, fingindo colaborar con os represores, certo? Bom, vendeu horrores, porque é unha cosa terrible o libro, certo? É unha cosa terrible e é moito polémica, certo? É extremadamente polémico, que os consideran un grande libro e os que o consideran unha verdadeira porcaría, certo? Acaba de ser, segundo me enteré, vai ser objeto de un filme. O filme vai ser unha coisa espectacular, absoluta, porque ten todos os elementos para ser un misto de thriller, policial, represión política e pornografía, certo? Ten tudo aí dentro. Non sei que eles vão filmar, certo?
ma che rivela a te che punto. E olha, io non sto parlando che fu il mai vendido da Argentina, sto parlando che fu il mai vendido da Spagna, che in materia de represión tiene alguna cosa di certa. Hubo 1 millón de muertos en la guerra civil, certo? Intanto questa storia, che è una specie di... è una storia real, absolutamente real, contada de modo romanceado, certo? ¿Por qué volto a todo esto? Para ver que todo esto va muy além da apariencia inmediata, certo? A protagonista, Silvia Lavairo, a protagonista real, Silvia Lavairo, era descendente do general Lavairo, neta o sobrinha neta, eu me lembro quando era criança do general Lavairo, que era xefe da fracción dos colorados, os máis gorilas da mini guerra civil que coñeceu a Argentina no ano 62, que enfrentou 2 fracciones de exército entre sí en Buenos Aires. Teve trincheras, tanques, cañones mortos e tudo máis. Então a Argentina é bastante máis violenta do que se imagina, certo? Muito ben. E como houve tudo iso, os grupos económicos que se beneficiaran. Houve levantamentos, mas en segundo lugar, establecer algún tipo de punición se pode establecer. En algúns momentos teve que se establecer algún tipo de punición. Por qué? Porque eran crimes que non tiñan... O caso máis famoso foi da fábrica de papel prensa, que beneficiou a familia Noble, que son propietarios do maior conglomerado mediático da Argentina, en particular do diario máis vendido na Argentina, o diario Clarín. A papel prensa que era a única fábrica de celulosa de papel para jornal na Argentina, foi transferida para o Grupo Noble durante a ditadura. Como foi transferida? Foi transferida na base da metralhadora. Literalmente non foi unha transferencia, foi un roubo descarado, certo? De unha familia de un grupo económico cuyo principal era Greiber, su principal era un banqueiro chamado Greiber, coñecido como banqueiro dos montoneiros, certo? E que morreu nun accidente de aviación no México, que é considerado, na verdade non foi un accidente, foi un atentado. Ou seja, que aí se mistura tudo, certo? A crimes non resolvidos, de tudo un pouco, que non serán totalmente irresolvidos do punto de... É como digamos así, a burguesía alemá e o nazismo, certo? Cada vez que você tira tampas hai máis porcaría de aí dentro, certo? Já se sabe que a Mercedes-Benz e a Volkswagen utilizaron mão de obra escrava durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Pois na Argentina non se chegou a ese extremo, mas ten coisa que non está moito longe disso, certo? Agora, voltemos ao neoliberalismo. Como votan en Milei con ese programa ultra neoliberal radical? Depois de unha eleición que pocas semanas antes tiña dado a victoria ao peronismo na provincia de Buenos Aires. Se esperaba que na última eleición Milei fose derrotado e se iniciase a contagem regresiva. E, no entanto, Milei volta a vencer. Quer dizer que é unha volatilidade moito forte que indica a propia crise da situación argentina. Como explicar o último? No, o primeiro voto en Milei até que ten súas explicações. Fracaso do peronismo, decomposición da direita liberal tradicional, macrismo, certo? A súa principal, que foi candidata Patricia Bullrich, que xingou Milei de todos os nomes e agora é ministro de Segurança de Milei. Milei dixe de Patricia Bullrich, que é súa mão direita, que era unha montonera asasina de crianzas como se chama? En creches, certo? Diso, se está medindo o tipo de acusación. Milei candidato declaraba que a candidata do PRO era unha asasina de crianzas, certo? E agora esa asasina de crianzas era ministra de Milei e probablemente seja a súa sucesora, certo? Então, que combinou? A primeira victoria de Milei foi a crise do PRO, fracaso do PRO, que lanzou a Bullrich, a crise do peronismo, que se dividiu en varias fraccións, o kirchnerismo e os non kirchneristas, os federais, dos quais o xefe, meu ex amigo Schiaretti, do cual eu mencionei aquí, a potencia da esquerda en capitalizar todo isto, conseguiu apenas, porque era o único que ela quería, conservar seu electorado cativo e os seus pequenos posicións dentro do Estado, e o aparecimento nese cuadro de crisis de prácticamente todas as formacións políticas de un cabalo que viña correndo por fora, que era pior do que Bolsonaro. Bolsonaro tiña 27 anos de legislador e tiña alguna... Milei non tiña nada. Él e a La Libertad Avanza, era cero. Era como dizer, eu, Coggiola argentino, vou criar un partido político aquí no Brasil, certo, para disputar. Era máis ou menos a mesma coisa. Milei non tiña sido ex-deputado nada, era un comentarista provocador de programas de televisión,
que era levado quase como uma espécie de número, como se diz, de coisa que se situava a metade do caminho entre a política e o humor, certo? Porque as suas críticas eram tão violentas e tão às vezes desprovidas de senso, certo? Que era visto como uma espécie de, sei lá, de atração artística, de atração, como se diz, humorística. E esse sujeito vence as eleições, certo? E depois perde, e depois volta a ganhar. Como dizer isto? Último voto, se tivesse que definirlo de alguma maneira, foi o voto de desespero da clase media argentina que espera que tem ilusão de que se se privatiza tudo na Argentina, a Argentina vai virar sei lá o que vão chover capitais norte-americanos, europeus e até chineses, eles nem sabem que há uma disputa entre a Argentina e entre a China e uma disputa a morte entre a China e os Estados Unidos, que vão começar a chover capitais e que a Argentina vai se desenvolver com base numa economia 100% privatizada, que segundo Milei foi o que quiseram os que fizeram a independência argentina lá pelos idos de 1810, coisa que não tem absolutamente pé nem cabeça, certo? Não tem a menor noção. Mas foi um voto de desespero, dizendo, olha, vamos dar mais 2 anos neste sujeito, porque os outros já passaram todos pelo poder, certo? E não resolveram nada, não vão resolver nada, pelo menos este diz que com 2 anos mais ele resolve, certo? E vamos dar 2 anos de crédito. Pode acontecer tranquilamente que en 2 anos, ou na próxima eleição presidencial, Milei tenha 4% dos votos. A volatilidade política argentina é imensa. E também um voto de castigo contra a esquerda, porque contra a esquerda no sentido seguinte, a esquerda praticamente diz, nós não queremos o poder. Queremos um pedacinho nosso, certo? Então falaram, bom, se vocês, este país não está para a gente, não está para soluções setoriais. Este país somente tem ou solução geral ou nenhuma solução, certo? Porque, outro dia falando num evento, falei, Marx hoje faria um piquenique, porque Marx buscava mostrar da maneira mais evidente possível quais eram as contradições do capitalismo. Então mostrava através, às vezes até, utilizava muito imagens literárias, o Capital, certo? Há uma tese, inclusive, de um ex-aluno meu italiano, né, sobre o uso das imagens de vampirismo, certo, na obra de Marx. Marx tinha uma obsessão com Drácula, e as imagens de o Capital, que é como aquele vampiro que suga, que é mais vivo, que mais se desenvolve quanto mais suga o sangue dos vivos. Bom, então, Marx buscava muito essas contradições. Bom, qual é uma das contradições que poderia ser mostrada hoje sobre o capitalismo? Uma contradição gritante é a seguinte: a Argentina é e continua sendo, até a presente data, o primeiro produtor mundial de calorias e proteínas per capita. Primeiro no mundo. Supera todos os países, todos, absolutamente todos, Estados Unidos, o que vocês quiserem. Todos. Certo? Por diversos motivos. Fertilidade natural, que foi complementada por um investimento tecnológico fantástico, etc. e tal, que transforma o Mercosul numa piada, na parte agrícola, simplesmente porque se o Mercosul fosse realmente um mercado livre na parte agrária, como disse uma vez, me lembro quem foi, é o Plínio, de Arruda Sampaio, certo? A agricultura brasileira do sul desaparece em 24 horas, porque a produtividade argentina é espantosamente alta, certo? Arrasa enquanto a economia do sul. Bom, o primeiro produtor per capita de calorias do planeta, metade da população come porque recebe ajuda estatal, porque senão não comeria. Certo? Como pode acontecer isso? Contradição mais gritante e espantosa do que essa não existe, certo? Nessas condições, certo? Em que se produzem dentro do que se chama luta de classes, que não é apenas a luta pura entre burguesia e proletariado, certo? Os pobres proletarizados e os ricos, não. É uma luta que, na qual, é nisso que serve certamente a teoria, na qual há muitas classes, certo? E onde o discurso, que aqui se vê nos caminhões, certo? Eu pago impostos para pagar o Bolsa Família dos vagabundos. Bom, essa coisinha que existe aqui no Brasil, na Argentina é espantosa, certo? Porque as pessoas que trabalham, muitos assalariados, votam em Milei. Por quê? Porque votam em Milei exatamente com esse discurso. Eu pago impostos para que, não se chama Bolsa Família, tem outro nome. Para quê? Para que a Argentina auxilie, para que o governo auxilie aos pobres, certo? Que não tenham que comer. Na Argentina, veja você, Milei quer acabar com tudo. Agora, os planos, e quer acabar com sua ideia e seu discurso, vamos acabar com o Bolsa, não é Bolsa Família, vamos acabar com os chamados, na Argentina, chamados de planos sociais, certo? Ele discurseia, vamos acabar com os planos sociais.
Já até faz 2 anos. Acabou? Não acabou. Por que não acabou? Não pode. É impossível acabar com os planos sociais. Se você acaba com os planos sociais, em 2 dias temos todos os supermercados argentinos estão sendo assaltados, certo? A última experiência nesse sentido, certo, de Argentina morrendo de fome, foi o quê? Foi uma explosão de assalto em supermercado em todo o país. Foi na virada do século XXI, certo? O que provocou que uma catástrofe, o Argentinazo de 2001, certo? E eu me lembro do último programa Conversa Afiada, se chamava aquele programa da TV Cultura. Era da cultura. Bueno, non lembro o nome, un programa que depois foi suprimido. Eu fui ver, certo? Sarney, a Rosiana, estaba primeira nas pesquisas. E eu me lembro porque no cuadro seguinte a que eu participei estaba o Lula. E me encontrei con Lula, né? Que eu coñezo, moito vagamente. Así, ¿no? Eu dirigía a tesi da Denisi, que foi deu origen ao filme O Filho do Brasil, certo? E aí trocamos unhas palabras e tudo máis. Né? E me lembro que pasaba a propaganda da Rosiana. Qual era a propaganda da Rosiana? É eu ou mostraba que Argentina. Barricada. Eu ou o caos, certo? Nesse momento houve essa transição que deu lugar ao quê? A isto que vive o Brasil hoje. Por quê? Porque baixaram o polegar, certo? Vai fazer o que está acontecendo na Argentina, vamos bater com tudo, ou temos que pôr un goberno de conciliación, certo? Foi finalmente a Faria Lima, pela primeira vez, nas eleições de 2002, votou en Lula, certo? Ou seja, que tudo iso que aconteceu na Argentina, que deu origen aos planos sociais, foi o mesmo movimento que deu origen ao Fome Zero e ao Bolsa Familia no Brasil. A maneira de evitar que a Argentina entrase en guerra civil en final de 2001, inicio de 2002, foi uma série de caótica de transições. Tivemos 5 governos en un mês, certo? Un governo durou 24 horas, o de Rodríguez Sá, certo? 24 horas durou o governo. Certo? O cara non terminou de tomar posse, já teve que renunciar. Que terminou no governo Kirchner, que generalizou os programas sociais. E prácticamente no mesmo momento, certo? Lula foi eleito e anunciou no seu primeiro discurso a famosa frase: este non é un país subdesenvolvido, este é un país injusto, certo? E anunciou, primeira medida do governo, que permitiu que Lula gobernase até hoxe, programa Fome Zero, certo? Que depois virou un dos aspectos do Fome Zero, que era o Bolsa Familia, virou o grande monopolio. Ou seja, se inaugurou unha nova etapa política, non diría histórica, mas sim política na Argentina, na América Latina, que dura até o día de hoxe. Bom, o que eu faço como docente sobre a América Latina? Mostrar tudo isto, mostrar, certo, o que non se viu, porque nunca se viu aquí no Brasil, que a candidatura a Lula en final de 2002 foi parida pela crise argentina de 2001, certo? E eu teño a prova disso, porque a propaganda da Rosiana, que foi a carta que foi jogada fora do barallo, descobriran aquele episodio do dinheiro do marido, do ex-marido de ela, o sea, cualquier coisa, né? Porque un episodio cualquier polo cual foi afastada como candidata, porque a alternativa era o Argentina, ou seja, calote e caos, ou seguro aos credores de que a dívida vai ser paga, e o que se Dirceu foi facer na Bolsa de Valores do Nova York, certo? Antes de Lula ser eleito, se Dirceu como enviado directo do PT, e programa con, digamos así, de conciliación de clases, con programa con concesións especialmente aos sectores máis pobres da sociedade. A opción foi a segunda, certo? Porque a primeira derivaba numa perspectiva de guerra civil, e un calote soberano brasileiro já non é. O calote soberano argentino foi o maior da historia en decembro de 2001, maior da historia do capitalismo, da economía, eu diría, non somente do capitalismo, da economía do mundo, certo? 300 billones de dólares. A Argentina calotou 300 billones de dólares daquela época. Era como dar calote en quase $1 trillón de hoxe, certo? Foi un avalo geral, certo? Se o Brasil daba o mesmo calote, e ia no camiño do calote, certo? As finanzas mundiais ian mudar, entón non foi, a candidatura a Lula foi decidida nun círculo moito amplo, certo? Que levou en conta ese escenario cuyo elo máis fraco até ese momento tinha sido a Argentina. Por iso que aos 2 episodios ten moito a ver. Bom, a historia ten que mostrar iso. Vamos. Professor Codiola, Sim. ainda com esse gancho de América Latina,
O governo Trump divulgou no começo de dezembro um novo plano de segurança nacional em que quer reviver a doutrina Monroe na América Latina. Esse documento ele menciona o controle das fronteiras como um elemento prioritário, um elemento central de segurança, e também foi divulgado num contexto de muita tensão militar em relação à Venezuela. Esse novo documento, ele surpreende o senhor, considerando o histórico intervencionista dos Estados Unidos na região? E também no momento em que ele aparece depois de anos em que o foco dos Estados Unidos foi o Oriente Médio? Não, posso dar nome aos bois, mas vamos direto porque o tempo é limitado. Qual é a diferença entre Trump e Milley? Trump é um empresário bem sucedido, segundo se vê daqui, não sei se foi tão bem sucedido. Milley nunca foi empresário de nada, essa é a grande diferença. Mentalmente os dois são mais ou menos parecidos, certo? Talvez Trump seja um pouquinho mais inteligente. O que equivale essa coisa da doutrina Monroe com Trump? Vale a mesma coisa que Milley fala sobre a geração dos libertadores de 1810. Não vale nada. Não tem pé nem cabeça. A doutrina Monroe non foi un proxecto imperialista americano para conquistar a América Latina, non foi, que foi proclamada en 1823, a 2 séculos. En principio, claro, non tiña unha definición moito clara, mas dicía que América para os americanos, ou que seja Europa fora da América. Por qué? Porque a Europa estaba querendo botar a mão novamente na América, certo? 1823, a última batalla pela independencia da América do Sul foi en 1824, un ano depois, foi a Batalha de Ayacucho, certo? Vencida pelo general Sucre, ou seja, para onde ia a América? Se ia ser, voltar a ser colonia española, continuaba a ser colonia, continuaba a ser, já non era máis colonia portuguesa, mas era un reino, un imperio derivado do antigo reino portugués, ou ia ser colonizada por unha potencia europeia, Inglaterra, que tiña proxectos imperiais, non para todo o continente, mas para partes, tiña colonias, aquí ainda, especialmente no Caribe, e en 1833 ocupou un problema que ainda está en pé, ocupou as Ilhas Malvinas, non devolveu até hoxe, certo? Que na época eran fundamentais porque eran pasaxe obrigada do Atlántico ao Pacífico. Para você ir do Océano Atlántico ao Océano Pacífico pelo Estreito de Magallanes, non existía o Canal de Panamá, você tiña que pasar obrigadamente pelas Ilhas Malvinas, non tiña nenhum outro ponto de reabastecimento. Era o maior, era chamado de maior cemiterio de barcos do planeta, eran as Ilhas Malvinas, certo? Por tanto, a ocupación que sobrevive até hoxe das Ilhas Malvinas non era nenhuma coisa secundaria. Que diz a doutrina Monroe nisso? Fora. A intervenção no México, depois tivemos a intervenção no México, no 1860 da França, né? Exato, da França com Maximiliano, ou seja, na intervenção no Rio da Prata, em 1846, na frota conjunta entre França e Inglaterra, que foi repelida pelo general Rosas, que governava não a Argentina, mas Buenos Aires, certo? E que foi premiada por San Martín com o famoso sabre da independência. Ou seja, os projetos imperialistas europeus para a América Latina estavam longe de terem desaparecido. Para falar a verdade, eles só começam a entrar em um declínio absoluto e total no último quartel do século XIX, certo? Quando as maiores potências, principalmente a Inglaterra, percebem que a interferência nos assuntos latino-americanos tinha que ser política, indireta e não direta, que a possibilidade de uma tropa inglesa ocupar, certo, como ocupaban, sei lá, Jamaica, Belize, a Guiana inglesa, enfim, já não era possível, certo? Então, portanto, a doutrina Monroe inicialmente tem esse objetivo. Claro que também fala no Destino Manifesto, certo? E finalmente uma doutrina que diz América para os americanos, sem dizer exatamente de que americano se trata, certo? E em segundo lugar, com uma definição de panamericanismo, certo? Que estabelecia a doutrina do irmão mais velho com direito a cuidado dos irmãos mais pequenos. O irmão mais velho era nos Estados Unidos, o irmão mais pequeno eran todos os outros, vamos dizer assim, todo do México para o sul, poderia se transformar numa doutrina imperialista, no sentido lato da palavra, non no sentido leninista, económico, vamos dizer assim, no sentido geral, de política imperialista de intervencionismo directo. Mas cuidado, que a doutrina do irmão máis velho non foi só americana, ou norte-americana, foi argentina tamén. O vicerreinado do Prata se constituiu con base na afirmación de que Buenos Aires, que era o irmão máis velho, era un vicerreinado moito grande, certo? Bom, non vou contar toda a historia porque é moito complicada, mas non está escrito en ningún libro de que o velho vicerreinado do Prata iría se transformar en Uruguai, Paraguai, Bolivia
y Argentina, 4 países diferentes, ¿cierto? Que a Confederación Peruano-Boliviana ia se transformar en 2, Perú y Bolivia, que a Confederación Centroamericana ia se transformar en 4, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Y que a Gran Colombia, que era, no sonho, mas sonho, era a realidade, porque no era sonho, de Simón Bolívar, ia se dividir en Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. 4. Então tivemos todo un proceso de balcanización. Bom, tudo isso non foi exclusiva responsabilidade, foi unha dinámica na qual houve intervencionismo externo e houve forzas centrífugas internas, certo? Ahora, este sujeito que desta historia non sabía nada, este coitado no, este desgraçado Trump, certo? Ven a pegar a doutrina Monroe de 1823 sen ter a menor idea do que se trata, ese foi o contexto histórico real da doutrina Monroe. Teve un corolario chamado corolario Roosevelt, certo? Que estableceu que América para os americanos significaba direito do irmão máis velho a intervir nos asuntos directos, o que justificou a intervencionismo directo dos Estados Unidos na Guerra Hispanoamericana de 1898 e a establecimento de un protectorado de fato en Cuba, que despois foi extendido por Haití e houve tamén un protectorado de fato na Nicaragua. Sendo que en todos os casos os Estados Unidos, que aínda mantiñan aquela idea de que eran unha potencia anticolonial, porque os propios Estados Unidos eran unha colonia até 1776, certo? Non podía ter unha colonia directa. Ocupou un monte de países, ocupou Filipinas, ocupou parte de América Latina, ocupou Guam, ocupou un monte de lugares, mas sen nunca declarar Hawái, etc. Puerto Rico, os territorios ocupados máis longínquos teve o cuidado de incorporalos como estados asociados da Unión e non como colonias dos Estados Unidos de América. Bom, de todo isto Trump non ten a menor idea, simplemente algún asesor que está un idiota, tan inculto quanto ele, está le redigindo algún roteiriño para que ele possa falar, e non vale nada, porque votan en Trump. Por que están votando en Trump e ele teve alguma chance con todo isto? E está sendo votan en Trump por o mesmo motivo que votan en Milley. Parte significa, por qué? Porque pensan que unha política neoliberal, no caso do Trump, moito máis violenta, porque no caso argentino só afecta a Argentina, certo? Vamos dizer, as consecuencias da política de Trump afectan o mundo inteiro, certo? As sanções, o tarifazo contra todos, contra China, contra Brasil, afecta o mundo inteiro. Por que votan? Bom, é voto de desespero, certo? Será que este cara vai devolver aos Estados Unidos, certo, os empregos, aquel crecimento, con crecimento dos salarios, e votan niso, certo? E pode se voltar contra ele, porque non existe nada peor do que un man desiludido, certo? Un desiludido pode se voltar de modo violento, eventualmente contra Trump. Por enquanto, iso non acontece. Mas há fenómenos que son inéditos nos Estados Unidos dos últimos tempos. Nas movilizações que foran suscitadas por causa, en fin, da perseguición dos inmigrantes, en fin, tudo máis, tivemos pela primeira vez no último século, eu diría século e medio nos Estados Unidos, a revolta, e o chamado a revolta de autoridades constituídas, foran prefeitos, cámaras de vereadores, etc., que chamaran a ir para a rúa contra medidas de Trump, por exemplo, contra os inmigrantes, certo? Non foi o movimento de solidariedade, non, un prefeito de unha cidade falou, vamos para a rúa, vamos acabar con isto, non vamos deixar entrar os inspectores que queren prender os inmigrantes que están aquí. Ou seja, há unha fractura interna dentro da propia institucionalidade norteamericana. Que quero dizer con isto? A doutrina de Trump non vale nada, obviamente, e Trump, a través da formulación brutal e cretina desa doutrina, está brincando con fogo. Certo? Está brincando con fogo. Claro, ele é políticamente o bastante inteligente como para saber que ele está brincando con fogo. E ele aposta en que ele vai quebrar a institucionalidade e, en particular, os aspectos democráticos da institucionalidade norteamericana para impor a ferro e fogo o seu programa. E ele aposta niso. Já tiña apostado aquele famoso 6 de janeiro, cando ele foi lá naquela movilización sobre o Capitolio, certo? E ele está disposto. E aquí estamos Trump e Milley, e aquí as dúas tragedias, e aquí a farsa que foi o 8 de janeiro de Bolsonaro, certo? Que é máis ou menos, certo, a farsa desas dúas desgraças que son Trump nos Estados Unidos e Milley na Argentina, certo? Professor, eu, assim, vendo a sua trajetória e particularmente o debate que estamos fazendo aqui, uma centralidade da análise é na luta de classes, né? Sim. E
Para nós fica exatamente um questionamento na sua leitura. Qual que é o grande desafio metodológico para trabalhar com a história das classes trabalhadoras, particularmente em países periféricos como os da América Latina? Em primeiro lugar, eh, bom, o primeiro, para trabalhar do ponto de vista histórico, eu acabo de publicar um livrinho pequeno, que na perspectiva de um livro maior chamado As Origens da Classe Operária no Brasil. E a primeira coisa que eu ponho nesse livro é óbvio, certo? A história das classes trabalhadoras no mundo inteiro, da classe operária em particular, foi trabalhada com base nos modelos europeus, e em especial no modelo inglês, certo? Proletarização dos artesãos, digamos, fim das corporações, expropriação dos commons, ou seja, das terras comuns, etc., e criação de uma massa de despossuídos que se transforma em proletariado industrial por diversas vias. É um modelo. Para que servem os modelos? Para muito e para pouco, certo? Porque esse modelo, aplicado mundialmente, que é válido no sentido metodológico, ou seja, há uma dissolução das velhas relações para dar origem a novas relações de classe. Mas suas formas concretas, as exceções, foram muito mais numerosos do que a norma, certo? Então, a primeira coisa que dizer, houve isso no Brasil, a expropriação das terras em comum e a proletarização do artesanato e tudo mais para constituir a classe operária brasileira, não houve isso, certo? A criação de uma classe proletária no Brasil percorreu um caminho diferente, mas não só no Brasil, em todos os países, mas muito particularmente no caso brasileiro e também no caso norte-americano. Por quê? Porque as relações capitalistas começam a se desenvolver, inclusive bastante, no caso dos Estados Unidos, muito, num quadro ainda dominado por relações escravocratas, certo? E que o que precisa equacionar a historiografia hoje é a mesma coisa que precisou equacionar a sociedade no passado, ou seja, que a coexistência entre modos diversos e contraditórios de produção, certo? E que vai marcar toda a história. Por quê? Porque efectivamente a escravidão vai ser abolida. Mas dizer que ela não deixou marcas na história brasileira pós-abolição, inclusive presentes até hoje, certo? Lincoln Seco faz uma espécie de primeiro capítulo de prólogo no meu livro, onde ele diz que no trabalhador como se chama, da iFood, estavam ainda as marcas do escravo que foi deixado a seu belo, ao Deus dará, certo? Com a dissolução da escravidão no Brasil, certo? Em condições em que não havia uma indústria, um sistema capitalista capaz de absorver essa imensa mão de obra que era liberada pela abolição. Bom, qual é o grande desafio da historiografia? O grande desafio da historiografia é buscar o caminho específico em cada coisa, e buscar o caminho específico não como uma maneira de ser fiel à história, o que já é bastante, certo? Importante, mas de discernir nas especificidades do caminho da consolidação da classe operária, da luta de classes e do capitalismo em cada país, as peculiaridades que vão marcar as características da história de cada país, certo? É a única maneira em que o Brasil pode ser interpretado, mas ele só pode ser interpretado a fundo, levando-se em conta ser um lugar dentro de uma universalidade. Qual é essa universalidade? É a extensão mundial das relações capitalistas de produção. Ou seja, o Brasil não é um caso, claro, específico, mas não é um caso totalmente fora do universo, como se fosse um universo que responde a leis diferenciadas, certo? Isso e que explica, de modo, muito evidente, e particularmente pela força em que essa especificidade se manifesta do caso brasileiro, o peso que eu posso avaliar por vir da experiência argentina e francesa principalmente, mas conhecer também muito bem a italiana, né? Porque fui várias vezes professor na Itália e conheço bem a historiografia italiana, o peso do marxismo na análise da formação social e econômica brasileira é maior do que em todos os países que mencionei, certo? Porque quais são os modelos da interpretação do Brasil? São todos autores marxistas. Quer dizer, você tem os modelos mais antigos, né? Oliveira Viana e tudo mais, e sem falar nos modelos culturais. Mas nos modelos da interpretação da sociedade brasileira, Caio Prado Júnior, Nelson Vedretti Sodré, Jacob Gorender, não tem par, certo? Por quê? Porque situam exatamente a questão
da especificidade brasileira aí onde deve ser posta. Caio Prado Júnior, na extensão mundial do modo de produção capitalista, que ele faz atribuir de modo exagerado à colonização brasileira um caráter puramente mercantil, certo? E quase protocapitalista na sua totalidade. E todos os outros autores até se chegar, certo, a grande contribuição brasileira ao debate mundial acerca da formação das classes, que é o escravismo colonial de Jacob Gorender, do qual fui até muito amigo pessoal, né? E eu promovi muito ele no Departamento de História quando ele não podia ser promovido porque não tinha reconhecido, não tinha nenhum título universitário, certo? Só muito depois de eu ter organizado muita coisa com Jacob Gorender aí no Departamento de História e que o IEA da USP lhe reconheceu notório saber, certo? Não foi um doutorado honoris causa, foi apenas notório saber, certo? Foi, portanto, a grande contribuição, primeiro, brasileira, a latino-americana, a interpretação do desenvolvimento capitalista mundial foi todo o que gira em torno da teoria da dependência. Por quê? Porque a América Latina teve uma especificidade no desenvolvimento capitalista mundial. Não derivou, não é colônia, é apenas uma semicolônia com sobrevivências coloniais, e também não é metrópole, certo? A dependência assume outras formas. Uma teoria específica para essa situação específica foi configurada na América Latina a partir dos debates sobre a teoria da dependência. E dentro dessa grande contribuição, a contribuição brasileira, que na teoria da dependência não foi pouca, os grandes nomes da teoria da dependência são, não só brasileiros, mas a maioria são, certo? Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e tudo mais, a compreensão da coexistência numa mesma formação econômico-social, certo? De formas de produção diferenciadas e de formas diferenciadas de exploração do trabalho, certo? Com todas as consequências sociais, políticas, mas de todo tipo, também culturais, certo? E tudo mais, né? Os debates acerca por exemplo, da coexistência, que houve nos Estados Unidos, mas também no Brasil, num mesmo estabelecimento industrial de trabalhadores livres e escravos, ou num mesmo estabelecimento agrário de trabalhadores livres e escravos, como foi na cafeicultura paulista, certo? Bom, a historiografia tem tudo a fazer ainda, desse ponto de vista, mas o está fazendo e o fez a partir da iniciativa de historiadores que tiveram seu centro na análise de classe. Daí o peso do marxismo, certo? Eu diria que comparando com o caso argentino, non que non teñamos bons intérpretes marxistas da historiografía argentina, mas sen o peso esmagador que ten o modelo marxista no caso brasileiro, certo? No caso do historiador non há menor dúbida de que o marxismo domina as interpretações historiográficas acerca da formación do Brasil do ponto de vista da análise de clase, mas tamén do ponto de vista da formación nacional, que non se pode desligar da formación de clase. Iso está perfectamente claro, certo? Dentro disso, a miña contribuición é relativamente pequena, porque evidentemente non sou especialista en historia do Brasil, tento escrever alguma coisa, mas tento fundamentalmente promover aquelas persoas que, por serem brasileiras e tenen esta tradición, poden levar adiante ese tipo de análise. Agora, professor, qual que é a influência do marxismo hoje em dia na avaliação do senhor? O senhor acredita que é um pensamento tem data de validade ou que de alguma forma foi enfraquecido com o fim da União Soviética em 1991 e também com o fracasso de alguns estados socialistas? Olha, o problema é que se entende porque o pensamento marxista não é nenhuma instituição, não existe nada que defina institucionalmente o pensamento marxista. Existe o que? Uma faculdade de marxismo ou alguma corrente que seja, porque en primeiro lugar está extremamente dividido no seu interior, non só políticamente, mas tamén teóricamente, ou seja, é un ponto de referencia actualmente. En segundo lugar, dizer as contribuições que ven de fora do marxismo que poden enriquecer, era unha maneira para mí un pouco idiota, certo? Porque dizer, como dizer, o marxismo é un sistema fechado, de repente ven un psicólogo ou un sei lá o que, cualquier especialista en cualquier coisa, un físico, e faz unha contribuición importante e dices, isto ten que ser incorporado como contribuición ao marxismo. Unha maneira idiota, porque o pensamento marxista, en principio, é parte do o pensamento, e máis nada, certo? Por tanto, se há unha contribuición en cualquier área, ela non pode ser julgada pela súa vinculación co marxismo, ela ten que ser julgada pela súa contribución con o coñecimento en geral. Por tanto, feita esa consideración, é verdade que há unha questão
che si colloca e o canone, vamos a dire, non o canone, os aspectos metodológicos do marxismo se mantêm ou não vigentes, certo? E eles se mantêm vigentes ou não, isso tem que ser discutido, certo? Com independência de avatares políticos imediatos, ou seja, se você tem estados socialistas ou não estados socialistas, ou seja lá o que for. Em segundo lugar, dizer, bom, ele tem a ver com a crise da esquerda, sim, tem tudo a ver com a crise da esquerda. O outro dia me revoltei porque todo falando a esquerda está em recuo, em um debate que tivemos aí na história, certo? Olha, em primeiro lugar, faço uma pergunta. Primeira pergunta que eu faço. Qual é? Qual é o maior partido político do planeta Terra? Disparado. Primeiro. É o Partido Comunista Chinês? Partido Comunista Chinês, obviamente. Então a esquerda está em crise, mas o maior partido político do planeta é um partido que se chama a si próprio de comunista. Que ele não seja comunista, tudo bem, certo? Não tem nenhum problema. Só que aparentemente Bolsonaro, Milei e outros estão preocupados pelo fato de ele continuar a se chamar comunista, independentemente de que a economia chinesa seja capitalista ou seja lá o que for, e não gostam que esse partido continue a se chamar comunista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, qual é o maior partido político da esquerda no Ocidente? É o PT brasileiro. No Ocidente é o PT, certo? Então, crise esquerda o diabo. E o PT é o quê? Trump acaba de dizer, ¿no? Há 2 dias, ele conta com Lula para manter a ordem na América do Sul. Ou seja, sem o PT não se faz política na América do Sul. Ele sabe, Trump, certo? Pues o PT, bando de comunistas, niño de comunistas, barbudos e não sei o que, não tem um discurso desse tipo, certo? Ele não é suficientemente idiota. Ele sabe que tem que governar. E agora temos o Cast, que acaba de ganhar no Chile. Vai vir uma onda de direita, já tem um jornalista anunciando que ela vai varrer o Brasil e que não sei que candidato de direita vai ter grandes chances em 2026. Pode ser, não sei, vamos discutir, certo? Mas dizer que estamos vivendo uma onda direitista que vai varrer toda a América Latina é tão superficial quanto aquela que declarou que depois da vitória de, sei lá, de Boric ou de Gustavo Petro, a esquerda ia varrer. O que caracteriza a política latinoamericana atualmente é a volatilidade, certo? E os mudanças de um lado para o outro. Se vai vir uma onda direitista, sim, provavelmente vai vir, mas não vai varrer tudo, certo? Os governos ditos de esquerda, certo? Continuam a controlar Brasil, Colômbia, México, para não falar de... E temos o Bukele aí em El Salvador e tudo isso. Que são a expressão de uma polarização política cada vez maior, que só em última instância vai se transformar em polarização de classe, certo? Porque nisso, que ensinou foi Marx, a luta de classes só se expressa de maneira clara, clases exploradoras versus clases exploradas, en momentos excepcionais da historia, ou seja, en momentos revolucionarios, que son tamén momentos contrarrevolucionarios, porque toda revolución, por unha lei histórica, provoca unha contrarrevolución, certo? Revolución que non provoque contrarrevolución é conto de fadas, certo? Vou facer a revolución sen gasto, né? Sen que vou facer, é como dizer, vou facer unha tortilla sen quebrar os ovos, certo? Iso acontece. Por tanto, iso polarización, se vocês queren encontrar unha polarización de clase perfectamente e claramente definida, certo? Ela non existe, porque as clases se delimitan e se articulan e rearticulan políticamente en función de toda unha serie de procesos históricos que levan en conta todo o sedimento histórico precedente e as mudanzas constantes, certo, na economía. Que aquí temos hoxe? Non somente en América, no mundo. Temos na Argentina, temos nos Estados Unidos, principalmente en Europa. Os remanescentes da chamada clase operaria tradicional están votando na extrema direita, principalmente, certo? Quen vota en Trump? Operario industrial, o que sobra dele, certo? Do Middle West norteamericano e tudo máis, certo? E, mas, no entanto, temos partido de esquerda e quen vota neles? Evidentemente a juventude, que sempre ten, mas moitos sectores que non están clasificados dentro, mas que van ter que terminar sendo clasificados dentro da clase operaria, entendido no sentido máis amplo, entendido no sentido que lhe daba Marx, que non era operario de fábrica, era aquele que dependía da súa forza de traballo, ou seja, todos aqueles sectores que están un pouco organizados actualmente, que o traballador, aquele que, bon, un pesquisador noso aquí, Manuel, ele vulgarizou aquilo que foi inventado nos Estados Unidos con o nome de precariado, certo? Que non é unha clase
segundo alguns é uma classe social nova, separada do operariado, e segundo outros é um aspecto, é uma variante que apresenta o proletariado, eu acho que eles têm razão, certo? Operariado no atual momento. Bom, que tem a ver com o marxismo, com tudo isto? O marxismo tem a ver com un marxismo como ponto de referencia. O problema é que temos marxismo, leninismo, trotskismo, maoísmo, etc. Todo eso son debates políticos, certo? Uma teoría de raíz marxista que dê conta de tudo isso tem a ver com a confrontação com todas essas realidades, certo? E vai surgir de tudo isso, levando em conta as configurações de classe, e non somente as configurações de classe, tamén as configurações nacionais, porque pensar que a questão nacional está desprovida de senso e non entender nada do que está acontecendo na Ucrania ou que está acontecendo no Oriente Medio, certo? Porque, obviamente, tudo o que está acontecendo na Ucrania e no Oriente Medio ten tudo a ver con conflitos ditos geopolíticos de clase e tudo máis, mas tamén ten a ver con conflitos históricos, certo? Antes de comenzar as hostilidades, certo? Cando na Ucrania, cando unha jornalista norteamericana apontando o dedo para Putin numa colectiva de imprensa, certo? Le dice que ele estaba ignorando e, como se dice, derrubando, digamos, os direitos nacionais da Ucrania, a Ucrania como nacionalidade histórica. Trump se voltou para ela e, para súa sorpresa, le dice que Ucrania non é nenhuma nacionalidade. Ucrania é parte da nacionalidade rusa e le dice unha coisa que non revelaba grande coñecimento, non sabe cualquier ruso, mas que seguramente é ignorado pela jornalista americana. A Rusia nasceu na Ucrania, non nasceu na Rusia, nasceu en Kiev, certo? O primeiro principado ruso foi Kiev, certo? Entón, por tanto, dice prácticamente que iso non era un conflito internacional, era un conflito interno de rusos, a guerra de Ucrania, e ponto. E o que é o conflito? Primeiro, presupón a nacionalidade histórica dos judeus. Eles non son apenas un pobo, mas unha nacionalidade. Por tanto, o direito o Estado de Israel se apoia na nacionalidade, certo? Israelense como unha questão decisiva. E, en segundo lugar, o debate que existe posto agora de que, independentemente dos direitos do povo, claro, o povo dito palestino existe aí, está aí, en Gaza, en Cisjordania, e ten algún tipo de direito, alguma coisa para sobreviver ten que ter, mas se afirma, mas non constitui unha nacionalidade. Por qué? Porque nunca existiu unha nacionalidade palestina, certo? Aquí son árabes, certo? Son árabes, algúns son jordanianos, outros son cualquier coisa, sirios, outros son libaneses, o que for, mas unha nacionalidade palestina non existe. Por iso digo, que ten a ver o marxismo con todo isto? Que nas categorías históricas, clase, nacionalidade, etc., e todas as questões de todo tipo, derivadas de todas estas questões básicas, o marxismo ten que o pensamento que toma como ponto de referencia as categorías elaboradas, non de modo acabado en absoluto por Marx, que tivo unha vida curta, viveu 65 anos, certo? Por Marx e por toda unha corrente de pensadores, ten non apenas que se reafirmar, mas se renovar en función de todas estas questões, certo? Entón está tudo feito aí para se debater todas as o conflito do Oriente Medio, claro, a tomada de posición, Ucrania, con Oriente Medio e outro, China. Revolución Chinesa, está acabada. Democrática, non? Digo, está acabada. Unha parte da China está fora da China, que é a ilha de Taiwán, que está aí, certo? E pode levar uma guerra internacional. Bom, Professor, pensando aqui também na atualização do marxismo, atual conjuntura, etc., pensar assim, qual o lugar da China na atual conjuntura internacional, né? Porque você já falou numa outra questão também que há uma disputa de morte entre os Estados Unidos e a China. Existem alguns setores importantes da esquerda que enxergam no novo papel da China uma postura que seria quase como um anti-imperialismo, né? De que ela seria ali uma alternativa à ordem mundial construída pelos Estados Unidos, etc. Por outro lado, existem vários sinais também que a China, na verdade, reproduz um modelo de inserção no mercado mundial que não difere muito, né, do que as outras potências capitalistas fizeram nos últimos 200 anos. Então, enfim, acho que se eu pudesse resumir a questão, seria o seguinte: a China é anti-imperialista? Bom,
A China é anti-Estados Unidos, em primeiro lugar concorre. Por quê? Porque atualmente concorre com um espaço econômico mundial, no qual ela é a principal protagonista junto com os Estados Unidos da América. A China tem com base nisto uma ideologia antiimperialista. Bom, tudo isso é que tem que ser discutido. Temos investimentos chineses, principalmente no Peru, no sector mineiro, e temos também investimentos chineses no Brasil. Uma notícia que tivemos, aqui, por exemplo, temos greve no Pará, etc., de que os patrões chineses tendem a violentar e a não respeitar os direitos sindicais muito mais violentamente que os norte-americanos, os brasileiros ou todos os outros. Eles são particularmente violentos em matéria de não reconhecimento de direitos sindicais, direitos dos trabalhadores, certo? Bom, tudo bem. Então, a China é um país capitalista. Evidentemente, as relações dominantes, vamos dizer, as relações mais dinâmicas dentro da China são as relações capitalistas. Mas continua sendo, en particular nos seus aspectos financeiros, uma economia altamente estatizada. Economia chinesa. Que não se pode entender senão a través da Revolução de 49 e de todas as suas consequências. Portanto, isso tem que ser levado em conta na análise. Terceiro lugar, que outra questão se suscita? A China declara querer dominar o mundo, que é aguardiada. Não declara nada parecido. O objetivo declarado da China é ser um protagonista importante e que no mundo, e que as questões decisivas sejam decididas a través da livre concorrencia económica, na cual en algúns sectores ela comeza a levar vantaxes sobre os Estados Unidos de América. Non é a primeira vez que iso acontece con os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaran, certo, despois da Segunda Guerra Mundial, a recompor a economía do Japón e da Alemanha. En algunhas décadas, a economía de Japón e da Alemanha eran moito máis productivas e estaban comezando a deslocar dos mercados mundiais, en algúns sectores, en particular no sector automobilístico, a propia economía norteamericana. Que significa isto? Bom, non se pode ver como unha questão de curto prazo. Significa que o capitalismo recría constantemente súas propias contradições. Non existe unha situación na cual que foi evocada como questão teórica, certo? No inicio do século, cando foi confrontado o marxismo, os socialistas foran confrontados con a questão do monopolio, e algúns chegaron a evocar a posibilidade de un supermonopolio e un superimperialismo, ou seja, un capitalismo sen contradições, certo? Sen un monopolio que dominaría o mundo inteiro, con un Estado e tudo máis, e eliminaría as contradições que poderían motorizar, digamos, unha crise e eventualmente unha derrubada do sistema capitalista. Entón, a China está dentro disso. Entón, a China declara non querer dominar o mundo. Aquela declara que se respeiten as normas do libre comercio. E, obviamente, que se opoñen a ela lhe emprestan unha ideoloxía imperialista. Non, a China, por trás dese discurso, misturando Marx con Confucio, certo? E tudo máis, e facendo todas esas coisas, lo que pretende, no fundo, é dominar o mundo, certo? E os Estados Unidos non declaran, claro, os Estados Unidos non queremos, non afirman, non pretenden custodiar o mundo, certo? Ninguén declara querer dominar o mundo, porque ninguén pode dizer, olha, eu vou mandar e todo, iso non serve para dominar o mundo depois de todas as revoluções pelos quais o mundo pasou. Non, eu teño direito, por ser o máis forte e o máis inteligente, de custodialos. Ou, dice a China, non, eu non quero dominar, mas eu quero que na concorrencia económica venza o mellor, e como é o mellor sou eu, acho que vou vencer, certo? Sempre. É máis ou menos a mesma coisa que dice a Alemanha, certo? Antes de facer 2 guerras mundiais, certo? Nós somos os mellores, o problema en tudo, economía, o discurso nacional, antes de ser nazista, que foi o discurso da raza superior, que foi a versión radical, mas cualitativamente diferenciada, do discurso do nacionalismo alemán da virada do século XIX para o século XX, certo? Que somos os mellores, mas non temos un papel no mundo acorde con a nosa superioridade literaria, cultural, económica, tudo que falaban os alemáns da Kulturkampf, certo? Lá no inicio do século. Bom, entón, qual é o papel da China? O papel da China é dentro dese embate. Agora, existe a tendencia a ver na China, para concluir o que eu penso da China, o principal erro metodolóxico é ver a China isolada do mundo. E pensar que a China, a partir de unha tradición cultural que lhe é específica, e eu non teño a menor dúbida que lhe é específica, certo? Por iso nunca estudei chinés, porque eu sei evidentemente que unha persoa que lê chinés e fala chinés pensa un poquinho diferente, certo? Porque as especificidades da cultura chinesa son absolutamente extraordinarias, mas pensar que os chineses son extraterrestres é completamente absurdo, certo? Pensar que a China
tem um papel independente do conjunto da economia e da sociedade mundial, o que com todas as especificidades, que são provavelmente mais específicas do que qualquer outra grande sociedade no mundo, a sociedade chinesa, certo? A China não pode se emancipar das coordenadas da economia mundial e tudo mais, e o papel da China vai se jogar dentro desse embate. Dentro desse embate existe a contradição entre burguesia e proletariado, que foi definida em termos teóricos por Marx, e a contradição entre nações opressoras e nações oprimidas, que foi definida como característica central de nossa época por Lenin. E o que tem que discutir o marxismo é, primeiro, se essas categorias continúan sendo válidas, primeiro, e en segundo lugar, en caso de continuaren sendo válidas, elas continúan sendo as determinantes ou existe alguma outra contradição, certo? Que, digamos así, as sobredetermina neste momento, ou seja, non é que hayan desaparecido, mas que são sobredeterminadas por categorías de tipo novo. O debate do marxismo fundamental hoxe é ese, certo? O debate do, digamos, marxismo teórico, certo? E depois temos o debate do marxismo político. O problema é que no Brasil e na maioria dos países do mundo, esse debate teórico e esse debate político, em geral, são universos, não são vasos comunicantes, sino que são universos separados, certo? Professor, já encaminhando então para a nossa finalização da nossa conversa, eu gostaria ainda de lhe perguntar, nesse contexto da fragmentação da informação que vivemos hoje, e sobretudo de presença de fake news, de todos os enredos que se colocam, né? Qual que é o papel do historiador para interpretar o Brasil contemporâneo? Bom, o papel do historiador vai ser, hoje, vamos, posso definir uma frase? Vai ser demonstrar que os homens ainda não podem ser substituídos pela inteligência artificial. Pronto. Por quê? Porque se diz que hoje, para fazer qualquer coisa, a inteligência, você joga os dados e a inteligência artificial faz o resto, tudo mais. E, bom, o historiador o papel do historiador hoje vai ser demonstrar que ele é superior à máquina. Porque ele é capaz de ter pressupostos teóricos e uma abrangência de visão que superam, certo, qualquer estreitez, certo? Então, o papel do historiador não é o de ser o mestre, o portador da última palavra, mas é o de ter a responsabilidade, certo, de colocar todos os debates na perspectiva mais ampla possível, que é essa palavra, certo, que é justamente tão polêmica, que é história, certo? Porque o que é história? É o domínio do saber que abrange todos os outros. É muito difícil. Por quê? Porque se é um domínio do saber que abrange todos os outros, ele não pode ter metodologia própria. Ou como diz Lévi-Strauss, certo? Bom, a história, método sem objeto próprio. Ou como diz outro, agora não lembro quem foi, a história é tudo, portanto, a história não é nada, certo? Porque aquilo que é tudo é, por definição, nada, ao mesmo tempo. Porque não se pode haver uma especificidade de tudo. A especificidade de tudo é contraditório, é uma contradição em termos, certo? Muito bem. Então, a história se debate com isso desde os seus inícios, certo? O que é a história, certo? Então, qual é o desafio do historiador? Mostrar, certo, que a história continua sendo um ângulo sem o qual a realidade se torna incompreensível e, em segundo lugar, que esse ângulo é superior a qualquer técnica, certo? E exige uma preparação metodológica e um tipo de pensamento, certo? Que somente a história pode dar, certo? Sem negar qualquer outro, sem negar a filosofia, sem negar qualquer outro, mas que é capaz de levar em conta todos eles no seu conjunto, numa articulação que somente no campo do pensamento histórico pode ser efetivamente realizada. Ponto. Professor, então, em nome da Folha de São Paulo e também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agradecemos muito essa oportunidade de debates tão fundamentais que envolvem a história econômica contemporânea e política, né, não só da América Latina, mas do mundo, e que foi um debate com aprendizados de método, particularmente da história, para nós pensarmos essa contemporaneidade. Muito obrigado. Agradeço também ao Renan Marra a possibilidade de estar aqui conosco e aquecer os nossos debates, bem como ao Fernando Sartre Ferreira, né, que com as suas questões nos permitiu pensar dimensões aí fundamentais da trajetória do professor Oswaldo Cogioli e também da sua interpretação da história. Muito obrigado.
Bom, obrigado a vocês, a vossa disposição. Estou com 75, mas ainda tenho alguma coisa para dizer. E os meios para dizer. Não sei se vão durar muito tempo, mas tudo bem. Muito obrigado.